Olá, Deus abençoe sua vida. É bom estarmos juntos em mais um tempo de fé, confiança, palavra de Deus, direcionamento para a nossa vida. Que o Senhor nos libere para mais um tempo de bênçãos, conquistas e realizações para a glória dele e benefício nosso. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 26, que tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, ele repousou junto a seus pais, finalizando a sua jornada. Uma vida que dá certo. É sobre isso que nós vamos buscar do céu revelação. Uma vida que funciona, uma vida que nos traz alegria e felicidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Davi não é o paradigma de alguém perfeito, mas alguém que deu certo. Sabe, Deus não cobra de nós perfeição porque Ele sabe de que tipo de material nós somos feitos. Temos limites, nós temos fraquezas, mas o poder dele vem se manifestar em nossas fraquezas para nos fortalecer, nos amparar, nos dar ânimo e força para prosseguir. Porque o importante é você e eu, tal como Davi, cumprir a vontade de Deus. Diz aqui o escritor, ele viveu servindo conforme a vontade de Deus. Duas coisas o texto fala sobre Davi. Primeiro, que ele vive no seu tempo. É muito importante nós identificarmos o tempo que nós estamos vivendo. Não adianta a gente desejar viver outro tempo, o tempo do outro. Antigamente é que era bom, é o que a gente ouve tanto falar. Pois é, mas hoje Deus nos coloca no nosso tempo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desafios, nesse tempo com tantas coisas que você tem que interagir, muitas delas enfrentar e até superar esse tempo difícil que a gente vive. Não é fácil, mas é o nosso tempo. Davi, no tempo dele, eu e você, no nosso tempo, nós vamos cumprir o nosso propósito. Diz mais a palavra do Senhor que Davi serviu a Deus conforme a vontade de Deus. Eu sei que há pessoas que vivem nesse tempo, mas procurando fazer sua própria vontade. Seus sonhos, seus ideais, esquecendo do caminho de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então é importante você e eu sabermos que Deus tem uma vida abundante para a gente viver, uma vida feliz, uma vida satisfeita, uma vida plena. Não estamos falando de uma vida perfeita. Vamos cometer erros nessa caminhada. Nós vamos experimentar dias difíceis, caminhar pelo vale da sombra da morte, como disse Davi certa vez. Mas temos a certeza que ao final vamos cumprir o propósito da nossa vida e descansar, como Davi, descobrir que servimos debaixo da vontade do Senhor. Sabe, um dos maiores desafios da nossa vida é descobrir o nosso lugar no tempo, nesse tempo que a gente vive. De não sermos só observadores de uma história, mas Deus nos levanta para ser protagonistas de uma história. Seja a nossa história no ambiente que a gente está, no lugar que a gente está, na nossa cidade, na nossa família, no lugar que você trabalha. Deus te coloca, porque aí no lugar onde Deus te coloca, Ele vai te suprir, Ele vai proteger você, Ele vai amparar você. É um desafio para todos nós viver conforme a vontade de Deus e identificar qual é o nosso tempo, qual o tempo que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Ao invés de sentarmos na margem da história e pensar, puxa, ou reclamar, ou ficar só olhando o tempo passar, como Davi, nós vamos viver nesse tempo e nós vamos exercer o ministério e a propósito e a vontade do Pai para esse tempo que a gente vive. Saiba discernir qual é o seu tempo. Deus é um Deus estratégico. Ele não faz nada fora do lugar ou fora de tempo. Ele não é um Deus aleatório. Não é um Deus que nos colocou para viver nesse momento e pensou, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que acontece. Deus não é um Deus ausente ou distante daquilo que Ele mesmo criou. Ele é um Deus responsável por tudo aquilo que Ele fez. Ele se preocupa, Ele observa, Ele criou o mundo, Ele criou a terra, Ele criou o homem, Ele colocou o ser humano dentro dessa terra e não virou as costas e foi embora. A Bíblia diz que
todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão, com Eva, para ver como estavam as coisas. Porque Deus, ele se compromete com aquilo que ele faz, com aquilo que ele realiza. Deus tem um compromisso conosco. Então ele é um Deus estratégico. A Bíblia diz que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, contribuem para o bem dos que amam a Deus, que ele tem propósito para as nossas vidas. Então ele não é um Deus que fica testando eu e você. Não é um Deus que deixa a gente viver os nossos dias e uma vez aparece para tentar dar uma ajuda. Não, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e a sua vida constantemente. Eu e você somos alvos da atenção de Deus, do cuidado do céu, do amor do Pai, sabe, da palavra dos anjos do Senhor que estão para servir as nossas vidas e nos ajudar na nossa caminhada. Deus nos criou e nos deu propósito, sim. Ele não nos criou para ver o que vai acontecer, mas com um propósito definido. Sendo assim, nada daquilo que falta para mim e para você, na verdade, será necessário para a gente prosperar nessa caminhada. Porque eu sei que apesar desse mundo que a gente vive, muitas vezes a gente pensa que falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa para mim, falta algo para eu ser feliz. Olha, não entre nesse caminho. Pense que tudo aquilo que você precisa, Deus já te deu. Ah, pastor, mas está faltando algo para mim. Se está faltando, Deus vai suprir. Porque se Ele não suprir, nós não precisamos. Você conhece a história de Davi? Quando ele se oferece para lutar contra Golias, Saul olha para ele e pensa que falta alguma coisa na vida dele. Muitas vezes nós nem percebemos essa falta, mas as pessoas ao nosso redor, elas começam a apontar o dedo em nossa direção dizendo: você ainda falta alguma coisa, você ainda não está pronto, você ainda precisa de algo para ser competente, precisa melhorar e tal. E são muitas pessoas que apontam para nós, tentando nos colocar numa situação de frustração, de insatisfação com o que nós temos. E começamos a olhar para aquilo que não temos, para aquilo que é do outro. Saul fez isso, falou para Davi: você não está preparado, você tem que ter uma armadura. Você conhece a história e sabe como ele andou com dificuldade com a armadura de Saul. Ele teve que tirar aquilo de si e poder pegar aquilo que ele já tinha. Sabe, Deus já colocou nas nossas vidas tudo o que nós precisamos para ser felizes. Eu sei que você não aceita o temperamento difícil que você tem, mas foi Deus quem colocou em você. Você tem o tamanho certo para cumprir a sua missão, a sua jornada. Não entre num caminho de infelicidades, de questionamentos daquilo que está faltando, ou se você fosse diferente, ou se você tivesse um outro temperamento, fosse mais tranquilo, calmo, compassivo como alguém. Não se compare com as pessoas. Deus não é um Deus aleatório, Ele é um Deus de propósito. O que você precisa, Ele já te deu. E o que está na sua vida que não deve estar aí, Ele vai tirar. Jesus disse que toda planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Quando você e eu nascemos, Ele já nos deu o tamanho que nós precisávamos ter para cumprir nossa missão. Ah, pastor, as minhas lutas são grandes demais. Você é do tamanho certo para cumprir a sua missão. Ah, pastor, mas os inimigos são maiores do que eu. Não, você é do tamanho certo para vencer todos os adversários que a sua vida lhe proporcionar. Deus não te deixa sozinho, nem desamparado, nem incompleto. A obra de Deus nas nossas vidas, ela é completa, ela é plena. Eu tenho tudo o que preciso do céu para cumprir a minha missão. Seja temperamento, personalidade, inteligência, jeito de ser. A gente vive um mundo de pessoas infelizes porque elas são insatisfeitas consigo mesmas. Porque tanta gente acusando e falando que você não é assim, que você não é assado, que você tinha que ser diferente, que você tinha que pensar de outra forma, agir de outro jeito. É tanta gente opinando que a gente tinha que ser outra pessoa, que aí vem uma infelicidade sobre quem nós somos. E aí vem uma depressão, vem angústia na alma, começamos a nos sentir amargos, infelizes, insatisfeitos, culpando Deus, quando na verdade eu e você somos e temos tudo que precisamos para ser felizes. Deus já colocou isso em nós.
Deus já nos deu o temperamento certo, o jeito certo de viver. Pastor, mas eu lido isso com muita dificuldade. Eu sei, a dificuldade é porque muitas vezes não somos aceitos ou nós não nos encaixamos no lugar onde nós estamos. Como Davi, eu já disse, conectados com o seu tempo, com os seus desafios. Você tem que buscar a direção de Deus para ser quem Deus deseja que eu e você sejamos. E assim encontraremos felicidade em nossa vida. A Bíblia disse, nós lemos que Davi cumpriu a sua história debaixo da vontade de Deus e no final não havia amarguras e ressentimentos, não. Havia satisfação e descanso. Ele repousou junto a seus pais, cumpriu sua missão, viveu a sua história, ao invés de viver a história de outras pessoas. Você é do tamanho certo que deveria ser. Você não é injustiçado pela vida nem pelos céus. Ah, pastor, eu estou no lugar errado, eu estou na família errada. Não, você está no lugar certo, na família certa. Deus te coloca com um propósito. Saiba discernir qual é esse caminho de Deus na sua vida e você será uma pessoa feliz. Pare de desejar ser diferente. Pare de desejar ser outra pessoa. Seja aquela pessoa que Deus criou você para ser, gerou você para ser. Senão seríamos um mundo cheio de pessoas iguaizinhas umas às outras, vestindo igual, com o mesmo corte de cabelo, mesma cor dos olhos, mesma cor da pele, as mesmas palavras. Cada um de nós somos diferentes, porque Deus nos criou únicos e diferentes. Então pare de desejar ser outra pessoa. Como Davi, saiba quem você deve ser e discernir o seu tempo, o seu momento e a sua vida e desta forma você ser feliz. Porque Deus não comete erros. Quando Ele te deu vida, quando Ele te trouxe a esse mundo, Ele te deu um propósito na sua vida. Eu sei que as infelicidades, as frustrações, as coisas que aconteceram ao seu redor, tornaram você muitas vezes uma pessoa estranha, uma pessoa desconectada do ambiente. E é isso que o diabo quer, levar você para longe, tornar você separado de tudo, sozinho no mundo, para no final abraçar você com depressão, morte, angústia na alma, aperto no coração. Sabe, pare de desejar ser alguém diferente do que já é. Deus vai te dar a graça de você cumprir sua missão. Deus criou você e Ele já sabia o seu temperamento, o seu jeito de ser, a sua vida, como você deveria ser. Você é fruto de um sonho de Deus. Quando Deus olhou para o barro, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele declarou, eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Aleluia. Deus não comete erros, eu e você fomos gerados de forma maravilhosa. O salmista diz no Salmo 22, verso 10, Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Deus não cometeu erros, você nasceu porque Deus tem sido seu Deus desde quando você estava no ventre da sua mãe. No Salmo 139, verso 14, diz assim o salmista, eu te louvarei, eu vou te adorar, eu vou me alegrar, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui gerado, eu fui feito. Deus colocou em você todas as características que você precisa para ser uma pessoa feliz. Muitas vezes a gente tenta se abortar, nós sabotamos, como falamos há pouco tempo atrás, sabotamos a nossa vida, o nosso destino, querendo ser alguém que não deveríamos ser. Ter o temperamento de outra pessoa, ao invés de nós aceitarmos quem somos e assim trabalhar nos nossos erros e podemos colocar como uma ferramenta nas mãos do Senhor para cumprir, como Davi, os propósitos de Deus. Sabe, Deus é um Deus maravilhoso. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida que você precisa para ser uma pessoa feliz. Então, se eu não tenho aquilo que o outro tem, isso não vai me fazer falta. Pare de olhar para talentos, jeito de ser do outro, porque você é você, alguém criado à imagem e semelhança de Deus. O novo nascimento, não confunda as coisas, novo nascimento acontece no nosso espírito, no nosso interior. Mas a sua alma é do jeitinho que Deus criou, com os temperamentos que você tem, o jeitinho que você tem. É bem verdade que o tempo amadurece, trabalha em nosso favor,
Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, do caminho de Deus, a gente aceita ser trabalhado e moldado pelo Senhor. Mas não tem como mudar a nossa natureza no sentido de quem nós somos, se somos introspectivos ou mais espontâneos ou mais tímidos, sabe? Não seja insatisfeito com quem você é, sabe? Deus te ama como você é, Ele te criou assim. Então não fique amargo no seu coração, desejando ser alguém, quando Deus te fez único, quando Deus te chama de filho. Pare de se comparar com os outros. Corra a sua própria corrida. Ao invés de você ficar olhando para a vida do outro, o jeito do outro ser. Ah, pastor, eu deveria ser como fulano, encarar a vida como o outro ali. Não. Viva a sua corrida, a sua história. Deus te deu condição, capacidade, você não está vendo, mas está em você, o poder de Deus está adormecido na sua vida. Mas esta palavra vem hoje para despertar você. Acorda para a vida linda que Deus colocou diante de você, para você e eu vivermos. E assim nós vamos, como Davi, descansar. Eu quero falar sobre 3 razões pelas quais muitas vezes a vida que a gente vive parece difícil de viver. Rapidamente. Primeiro, porque nós estamos envolvidos em algo que não era para estar envolvido. Quantos de nós estamos lutando ou batalhando coisas que não era para nós estarmos envolvidos nela? Quando a gente se mete, como se diz no ditado popular, a gente se mete na vida dos outros, no sentido de não só dar palpite, porque quando você abre a sua boca, você se compromete, mesmo que seja uma opinião. Mas a outra pessoa, ela vai guardar aquilo. Se você se comprometer com uma palavra, isso pode envolver você. E aí, quando a gente percebe, estamos vivendo uma vida infeliz por estar envolvido com algo que não era para estar envolvido. Há pessoas que tudo parece pesado e difícil, porque também está sendo alguém que não deveria ser. Pois é porque estão empurrando você para ser diferente. E isso te torna uma pessoa difícil, uma pessoa muitas vezes infeliz, ou desejar algo que nunca vamos alcançar. Isso também faz a nossa vida uma vida infeliz. Gente que chega no final da história, ou quando na maturidade, e de tanto desejar aquilo que não é para ele, acaba se achando uma pessoa infeliz, quando Deus criou você, como nós já vimos, para ser único, exclusivo, para ser verdadeiro, autêntico e viver a sua própria história, a sua própria corrida e alcançar as suas metas. Deus já colocou um caminho para você e eu podemos caminhar. Nesse caminho tem os lugares de descanso, há os lugares de fortalecimento, há os lugares de batalha, sabe? Não se desespere, não seja uma pessoa infeliz. Deus já colocou na minha vida e na sua vida tudo o que nós precisamos para viver a nossa história. Tudo parece pesado e difícil, porque ou estamos comprometidos com algo que não era para ser, ou estamos desejando ser alguém que não deveríamos ser, ou estamos sonhando com coisas que não deveríamos sonhar, ou seja, desconectados da realidade e da verdade. Bom, quando eu vivo debaixo do propósito de Deus, aí tudo é mais fácil. Como vimos sobre Davi, diz a palavra de Deus, Atos 13:36, Davi, no seu tempo, servindo, ou seja, vivendo, servindo, conforme a vontade de Deus, repousou junto aos seus pais e finalizou a sua jornada. Quando eu vivo debaixo dos propósitos de Deus, primeira coisa, eu realizo mais com menos esforço. Esse é o sonho, talvez seu, é o seu desejo. Pastor, eu me dedico tanto, no final não tenho nada. Será que você está correndo a sua própria corrida? Será que você está vivendo a sua própria história? Ou você está vivendo outra história, desejando um outro caminho, que não é o caminho que Deus colocou na sua vida? Quando eu estou debaixo do propósito de Deus, eu consigo me realizar mais com menos esforço. É como um atleta, ele com menos esforço, ele faz muito mais do que aquilo que a gente está fazendo, né? Porque ele está preparado, está feliz, está realizado. As pessoas que geralmente fazem exercícios, né? Elas quando fazem porque gostam, correm, bicicleta, porque gostam disso, isso é com mais prazer.
Quem faz por obrigação, ou porque não é a vontade, mas é por dever, acaba empurrando aquilo com a barriga, como se costuma dizer. É tudo mais difícil. Quando eu vivo debaixo dos propósitos de Deus, eu batalho mais sem ser ferido. É o meu desejo. Batalhar, porque eu sei que a vida é difícil, os desafios são grandes, mas sem estarmos feridos constantemente. Deus sabe como você chega até o dia de hoje, como é que está a sua vida, como é que está a sua alma. Talvez você está vencendo, mas sofrendo demais. Talvez por estar fora do propósito de Deus. Você é capaz, é competente. E um dos problemas das pessoas capazes é que elas dão certo em qualquer lugar. Qualquer missão que der para ela, ela vai fazer. Você sabe disso no seu trabalho. Você é aquela pessoa que faz tudo. Porque o seu gerente, o seu chefe, você mesmo como dono, proprietário, sabe que quando põe a mão, dá certo. O problema é quando você está envolvido e gastando o seu tempo com coisas que não eram para você estar envolvidas e nem gastar o seu tempo. Por isso, quando você está debaixo do propósito de Deus, você batalha mais sem ser ferido. E a última coisa, quando vivemos o propósito de Deus, nos realizamos nas mínimas coisas. Nos perdemos nos grandes projetos e nos grandes objetivos e esquecemos as mínimas coisas que Deus tem para nós. No dia de hoje, neste momento, é importante para mim e para você estarmos conectados com Deus para termos uma vida feliz. Davi, como diz a palavra do Senhor que nós já lemos, ele viveu. Sabe, não foi uma vida perfeita, mas ele viveu sim. Ele viveu no seu tempo, conectado ao seu momento. Então é hora de você se despertar, parar de sonhar com o passado ou com o futuro que nunca vai chegar e acordar para o dia de hoje e entender que Deus te colocou neste momento com um propósito. Você e eu estamos de pé porque ainda há um propósito para esse tempo que a gente vive. Davi viveu no seu tempo, servindo à vontade do Senhor. Ou seja, ele identificou que ele não podia viver, estabelecer como propósito da vida seus desejos pessoais. Muitos deles não seriam alcançados. E o que iria acontecer no final da sua história? Uma coleção de frustrações, de arrependimentos, de amarguras. Mas a Bíblia diz que ele descansa lá no final. Por que ele descansou? Porque ao olhar para trás, ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia destinado ele para viver. Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos viver no nosso tempo, de acordo com a vontade do Senhor, satisfeitos com o que somos, com a força que temos, vamos avançar, porque nada do que está faltando para você hoje vai ser fundamental para aquilo que Deus vai te dar no dia de amanhã. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, abrimos nosso coração para a Tua palavra e com o coração agradecido, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero, Senhor, repreender tudo aquilo que não vem de Ti, tudo que é da terra, tudo que é carnal, tudo que é maligno, tudo que é mal, que seja desapegado da minha alma e da minha vida. Mas eu quero me apegar, eu quero me assegurar nas Tuas promessas e nas Tuas palavras, Senhor. E nelas eu quero trabalhar e batalhar, Deus. Por isso, fortalece o meu irmão e traz nesse dia, nesse momento, revelação de quem ele deve ser e viver para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É possível vivermos uma vida que vale a pena. É possível vivermos uma vida que dá certo, desde que ela seja uma vida vivida no nosso tempo, conectado com o nosso momento e servir de acordo com a vontade de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Os teus melhores dias estão adiante de você. Deus há de te fazer prosperar nessa terra que a gente vive e nesse tempo de muitos desafios. Você não nasceu no lugar errado, nem nasceu faltando alguma coisa. Tudo o que você precisa para ser feliz, Deus já te abençoou. Amém? Vamos viver então essa vida que Deus coloca diante de nós. Desperta para essa verdade de que Deus te colocou neste lugar e neste tempo para ser mais que vencedor. Até logo, se Deus quiser.